Oi, pessoal. Terminando de ler aqui algumas coisas sobre ideologia de gênero. Como vocês sabem, infelizmente o STF, por unanimidade, o Supremo declara inconstitucional uma lei, uma das inúmeras leis municipais acerca da proibição da ideologia de gênero nas escolas. 10 ministros acompanham o relator Alexandre Moraes sobre a lei de Novo Gama, Goiás, que proibia debate sobre identidade de gênero em escolas. E isso é muito grave. Vocês viram, eu republiquei um vídeo aí que viralizou, teve uma assistência de mais de 1.700.000 pessoas. Então quer dizer que todos nós estamos errados. Eu fico pensando assim, ideologia de gênero, gente, é algo tão soberbo, é algo tão nefasto, é algo tão diabólico. Para os ideólogos de gênero, ser homem e ser mulher são meros produtos convencionais inventados historicamente. Não se trata mais de uma diferença fixada pelo sexo biológico. Você não será homem e se tiver assim nascido, mas será se tiver escolhido agir como um homem. Eu não sou mulher porque nasci assim, mas porque assim me tornei. O ser humano nasce neutro e o gênero constrói tudo. Isso aí é de uma das ideólogas, né, das feministas, Simone de Beauvoir. Aliás, gente, as feministas é quem meio que começaram com tudo isso aí, né? Tem muitos históricos, tem a história de Breno, né, dos gêmeos, que um nasceu, todos os dois nasceram meninos, um foi fazer uma cirurgia de circuncisão e teve o pênis totalmente deformado, os pais resolveram fazer a cirurgia e criá-lo como menina, e a gente sabe do que aconteceu no futuro. Esse menino cometeu suicídio, o outro morreu por overdose, o pai ficou alcoólatra, separação total, destruição total no lar. Mas o que eu acho incrível é como que as ativistas, né, elas conseguem dominar essa questão da ideologia de gênero, e eles negam, né? Na verdade, olha só o que é que diz aqui a reportagem que eu estou lendo, é que eles nem consideram que o termo ideologia de gênero exista, e eles julgam que esse termo fomos nós, os cristãos, os evangélicos, quem criaram, e eles ficam assim, gente, colocando palavras na nossa boca, rindo na nossa cara, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa de loucura. Na verdade, eles têm essa é uma tática da esquerda. Eles negam que existam tal coisa, porque ideologia não existe, o que existe é identidade de gênero. Lembra quando a gente falava do Fórum de São Paulo, que a gente denunciava e eles ficavam rindo, diziam que não existe, e hoje é escancarado disso aí. Isso é tática da esquerda, gente. Eu quero ler para vocês aqui. Nós não sabemos ainda se essa decisão vai ser erga omnes, né? Somente quando for publicado, a gente vai saber se vai se ampliar para todas as outras leis. Porque vocês sabem que aqui em João Pessoa também foi aprovada a lei que proíbe a ideologia de gênero nas escolas, né? Foi um grande dia, inclusive o vídeo que eu coloquei foi justamente desse momento, onde as pessoas me chamaram de a lei não é minha. Eu tinha colocado ela antes de ir para a Assembleia Legislativa, 2 anos atrás, mas não foi aprovado, foi aprovado por Carlão, mas eu fiz uma campanha fortíssima e graças a Deus a gente convenceu os outros vereadores, mas eu fui ameaçada de morte e me chamaram de assassina, como vocês viram aí no vídeo. Aqui está dizendo que o seguinte, somente na publicação do acordão vamos saber os detalhes da decisão dos ministros e de como será sua aplicação em outros casos de legislação antigênero existente no país, disse Denise Carreira, da Ação Educativa, que integra o grupo de organizações e rede de sociedade civil ativas no combate a legislações inspiradas na escola sem partido. Tá vendo, gente? Existe um grupo organizado chamado Ação Educativa, que integra um grupo de organizações e redes de sociedade civil ativas no combate a legislações inspiradas na escola sem partido. Gente, e o que é uma escola sem partido, se não é uma organização, né, sem fins lucrativos, de pessoas que denunciam casos de abuso de autoridade nas escolas, principalmente no que concerne à doutrinação ideológica.
Infelizmente, gente, essa derrota que nós tivemos, né? Tivemos uma vitória no que concerne ao aborto, né? Foram até agora 6 votos a 0 para proibir o aborto de crianças que sejam vítimas de hidrocefalia por conta do Zika vírus. E agora a gente tem essa grande derrota no campo da doutrinação ideológica nas escolas. Eles dizem que a expressão ideologia de gênero não é reconhecida no universo educacional. Sei. É usada por grupos conservadores e religiosos contrários ao debate sobre a diversidade sexual e identidade de gênero. Sabe por que a gente é contrário? Vocês sabem que ano passado foi um dos anos que a gente mais teve atrito com algumas escolas que não fazem outra coisa praticamente nas escolas a não ser a doutrinação ideológica, principalmente da diversidade sexual, da identidade de gênero. Eles tiram 4 dias, 2 dias para fazer feiras, semana da diversidade, e só pregam a mesma coisa. Professoras que chegaram a dizer para o menino em sala de aula: saia do armário, você é gay, aqui é uma escola livre, você tem que expressar a sua sexualidade. Ela, sendo lésbica, eu não tenho nenhum problema com isso, desde que não influencie os alunos. A gente sabe como é a questão nas escolas. Nós sabemos como os nossos jovens estão sendo catequizados. Olha só, mais uma pérola das feministas que diz o seguinte: sumariamente, essa daqui, Sulamita Firestone, convida as mulheres a se libertarem da tirania da biologia. Ela diz e defende que não é o nosso sexo biológico que influencia a nossa percepção e comportamento de gênero, mas ao contrário, é o nosso gênero que interfere sobre o sexo. Basicamente, o que é isso, gente? Não importa se você tem a testosterona, que lhe impulsiona a fazer coisas mais grosseiras, mais objetivas, coisas mais de força. Não é isso que define que você é homem, não. Não é a sua testosterona, não são seus hormônios, não são o seu corpo mais forte, mais másculo, que dita se você vai ser homem, vai ser o seu gênero, como você pensa, a sua identidade de gênero. É isso que eles estão ensinando nas escolas. E claro que isso é uma mentira desvairada, isso não se sustenta, isso é cientificamente não comprovado, não existe. Houve até, gente, um estudo na Europa em que o governo usou dinheiro público e incentivou a mulheres fazerem atividades masculinas, tipo mulher fazer engenharia civil, ser mecânica, dirigir caminhões e tal. E também incentivavam os homens a fazerem atividades genuinamente, praticamente femininas, né? Como ser professores, como ser enfermeiros. Claro que existe dos dois lados. Existem alguns homens que gostam de ser enfermeiros, professores e tal. São atividades mais ligadas a pessoa com pessoa, né? E geralmente isso é uma característica feminina. Ela gosta de interagir com as pessoas, ela gosta de cuidar. Ela gosta, tem aquele sentimento materno de cuidar, de dar assistência, de servir, não é? Isso é mais da mulher, mais carinhosa, emotiva, afetiva. Já o homem não, é mais objetivo, ele se interessa por coisas mais matemática, por cálculo. Cada um veio para o mundo com não é uma missão, gente, mas tem suas funções. Então, isso tudo é muita mentira. E depois de 10 anos de experimento, o país de lá, que eu esqueci o nome agora, descobriu que simplesmente perdeu dinheiro, que a mudança foi mínima, os percentuais de mudanças foram mínimos. Outra coisa que eu acho muito subversiva, muito idiota, é como o movimento é tão soberbo e astuto, gente, que tem a ousadia de ressignificar. Já ouviu essa palavra? Ressignificar. Ah, porque eu ressignifiquei meu sexo. Ah, porque eu ressignifiquei. Eles também estão ressignificando palavras. Palavras que no nosso vocabulário, no nosso português, na nossa gramática, significa algo como homofobia, que significa ter medo, ter horror a pessoas que são homossexuais. Para eles, agora não. É simplesmente uma pessoa que discrimina, que fala mal, que conta piada. E também ressignificada a palavra gênero. E substituíram a palavra sexo por gênero. E aí tá dando todo esse imbróglio, né, gente? Deixa eu ler, mas aqui alguma coisa. Substitui-se a palavra sexo pela palavra gênero, que passa a ser ressignificada. Como a ressignificação não é divulgada de forma explícita, mas permanece inicialmente restrita aos meios especializados e teóricos e acadêmicos, a maioria das pessoas tenderá a aceitar o gênero e sexo como meros sinônimos, que não é.
sexo, eu sou do sexo feminino, e eu não sou do gênero feminino, por mais que eles queiram, apesar de que hoje ressignificaram isso, e hoje você tem que dizer, eu sou do sexo feminino e do gênero feminino. Porque eu sou mulher cis, eu não sou só mulher, eu sou mulher cis, porque eu nasci mulher com sexo feminino e minha identidade é de mulher. Alô? Tanta complicação. Que tanta complicação é esse, gente? Nós temos que barrar isso. Infelizmente, nós não sabemos se essa decisão vai ser erga omnes, ou seja, se vai valer para todas as leis do Brasil. A gente só vai saber com o acordão. É uma pena, mas eu quero ler aqui um pouquinho ainda sobre um estudo que foi feito pelo American College of Pediatrics. Eles são contra a ideologia de gênero e eles dizem assim, em agosto de 2016, o American College of Pediatrics publicou um estudo assinado pela presidente da associação, a doutora Michelle Cretella, analisando a literatura médica sobre a disforia de gênero. O que é a disforia de gênero, gente? A disforia de gênero é quando uma criança tem uma condição psicológica que se sentem uma incongruência nítida entre o gênero que sentem ter o gênero associado ao seu sexo biológico. Na maioria imensa dos casos em que isso ocorre na criança, pré-adolescente, a disforia de gênero se resolve até o final da adolescência. É uma coisa passageira. Mas que essa coisa passageira, a própria cabecinha da criança às vezes está mexida, ela acha que deveria ser menino, ela acha que deveria ser menina, não é? Então, o que é que os ideólogos de gênero, e eu insisto na palavra ideologia e não teoria, e não só identidade de gênero, porque vocês sabem muito bem que é isso aí, é uma ideia maluca de vocês, né? Suas malucas feministas, seus malucos ativistas homossexuais, isso é até ruim para você, porque se a ideologia de gênero diz que você não precisa, você não nasce homem, você se torna homem, você não nasce mulher, você se torna mulher, então você não nasce gay, você se torna gay. Então, nesse sentido, até que dá pra concordar, né, com essa parte? Se você não nasce homem, se torna homem. Se você não nasce mulher, se torna mulher, então você também não nasce gay. Você torna-se gay. Porque isso tudo é uma construção social, né? Gente, é muita coisa, certo, que tá errada nesse Brasil. A gente está falando de uma coisa muito nefasta, muito perigosa, que eles vão usar isso sim para cada vez mais estar doutrinando. A palavra correta é essa. Fazer doutrinação ideológica a favor da ideologia de gênero, sim, nas escolas. Vocês podem ter cuidado mesmo com seus filhos, ainda mais do que nunca, como já tenham cuidado, mas agora não precisa a gente ter cuidado só dos nossos filhos na universidade, né? Com o marxismo cultural, com a doutrinação, que é muito mais agressiva, mas a gente tem que ter cuidado, principalmente agora no ensino médio. Infelizmente, as escolas que são de manhã até de tarde, não é? Elas trazem muitas aulinhas, muitas oficinas, que só levam para esse tipo de coisa, de pensamentos, de saber como é que você se sente, blá, 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 blá. E é um caos, né? Aí pegam uma criança ou um adolescente com disforia de gênero e incutem na cabeça delas que elas só estão dentro do armário, que precisam sair do armário, como uma certa professora de uma certa escola, para ser mais exata, FAC, disse ao menino que ele era gay, que ele precisava sair do armário. Gente, isso é de uma imoralidade tão grande, isso é de uma covardia tão pesada. Gênero é um termo que alude às características psicológicas e culturais associadas ao sexo biológico. É um conceito psicológico e um termo sociológico não biológico. Isso diz o povo, né? A identidade de gênero diz respeito à consciência que o indivíduo tem de ser homem ou mulher e, às vezes, é descrito como gênero vivido do indivíduo. A disforia de gênero na infância é um termo que descreve uma condição psicológica na qual a criança sente uma incongruência nítida entre o gênero que ela sente ter e o gênero associado ao seu sexo biológico. Essas crianças frequentemente manifestam a crença de que são do sexo oposto. O índice de prevalência da disforia de gênero entre crianças é estimado em menos de 1%.
Isso aqui é ciência. Menos de 1% das crianças têm disforia de gênero. Agora, a grande maioria das crianças que estão se dizendo homossexuais, que estão se dizendo lésbicas ou gays, estão, sabe o quê? Influenciadas, infelizmente, pela loucura dos ativistas homossexuais, do ativismo gay, das feministas, estão caindo no conto de que elas são gays ou lésbicas, ou que elas têm que sair do armário. Pais e mães, o que resta agora para nós é a gente doutrinar os nossos filhos em casa. Isso nós podemos fazer, nós temos o direito de fazer, termos cuidado e fiscalizar o que está acontecendo dentro da sala do seu filho, quais são as conversas que o seu professor está fazendo. Manda ele dar aula, que é isso que ele tem que fazer, entendeu? E não são todos, viu, gente? Tem muitos professores, a maioria, graças a Deus, são pessoas honestas e éticas que não saem por aí doutrinando os nossos filhos. Que Deus abençoe, vamos orar para que isso tudo amenize. Mas cuide do seu filho. Bye, bye.